Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com Daniela Tesler, ex-executiva de recursos humanos e sócia de uma das maiores multinacionais de recrutamento e seleção. Ela vai falar com a gente sobre o combate ao antissemitismo no ambiente corporativo, além de estratégias e perspectivas para promover a diversidade, a equidade e a inclusão dentro das organizações. Obrigada pela disponibilidade. Bem-vinda, Daniela. Eu que agradeço, o prazer estar com você hoje, Cati. Tenho muita admiração aí pelo teu trabalho, já te elogiei anteriormente, e vamos falar de um tema aí que é tão crítico, tão importante no mundo contemporâneo, né? Perfeito, Daniela. Você aponta que há aumento acentuado dos casos de antissemitismo no ambiente corporativo. Eu gostaria de entender qual que é esse dado e o que justificaria esse aumento, esse número. A visibilidade da guerra no Oriente Médio depois do ataque do Hamas colocou os judeus em foco, a gente sabe disso. Mas além desse fator, o que você considera que pode ter contribuído para esse crescimento em relação ao preconceito, à discriminação, à hostilidade que é direcionada contra pessoas de origem judaica? Eu acho que, antes de mais nada, é interessante a gente entender o que é ser judeu, né? Então, o judaísmo não é só uma religião, é um povo israelense, assim, a gente tem uma nação que é Israel, então é um povo, é uma nacionalidade, é uma cultura, então, enfim. E ao longo da história, né, é um povo que vem sofrendo antissemitismo, que é o ódio, que é o preconceito, que é a discriminação contra judeus, ao longo da história, né? A gente teve aí uma série de eventos marcantes ao longo da história, o Holocausto principal deles, né? Que são exemplos, enfim, muito cruéis do que vem a ser o antissemitismo, né? Sim, eu concordo, Cate, com você, que a guerra que foi imposta a Israel, né, que ninguém queria, nenhum israelense gostaria de estar sacrificando vidas humanas, sejam de israelenses e de civis palestinos, quaisquer que sejam, mas não existe outra forma, uma vez que é fundamental combater o terrorismo do Hamas para o bem, né, de todo mundo, de todo o Ocidente, de todas as pessoas que não comungam com o extremismo islâmico, né? A gente sabe aí, como você falou, que talvez a raiz dessas situações perturbadoras de ódio, de discriminação, de antissemitismo, pelo menos no meu ponto de vista, estão muito relacionados à ignorância. E, no meu ponto de vista, a cura vem através da educação, da informação. E essa guerra que foi imposta a Israel em virtude dos massacres, da forma mais vil, mais violenta que a humanidade pôde presenciar, o maior número de mortos em um único dia, desde o Holocausto, né? Isso equivale a diversos 11 de setembro, é um negócio assim catastrófico, né? Então, Israel não tinha outra saída a não ser exercer o seu direito de autodefesa. E essa é uma guerra da informação, é uma guerra da mídia, e a mídia adora colocar a situação de bandido, de vilão, né, do oprimido, do opressor. Então, isso contribui e atrapalha muito o antissemitismo no mundo inteiro, né? Então, a gente vê uma mídia bastante, infelizmente, e eu não estou falando só no Brasil, estou falando de uma forma mais ampla, globalmente, bastante parcial. Vocês devem ter acompanhado, né, que houve uma explosão lá no Hospital Shiva, na faixa de Gaza,
e foi noticiado que Israel havia bombardeado o hospital, quando foi míssil de Gaza direcionado a Israel, que caiu equivocadamente, né, e sacrificou vidas. Em minutos, já tinham falado quantos civis inocentes palestinos haviam sido mortos com essa tragédia. E depois se descobre que não é nada disso, que foi um míssil disparado pelo próprio Hamas, pelo próprio grupo terrorista, só que aí ninguém mais nem quer saber, né? Aí o estrago está feito, os ataques antissemitas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro, acontecem em virtude disso, e isso só vai fomentando mais o ódio, a desinformação. Então, eu acho que é muito importante selecionar bem a fonte da informação. O trabalho sério que você faz, Cati, e, enfim, outras mídias sérias, eu acho que fazem toda a diferença para ajudar nessa educação que é a cura de qualquer crime de ódio, seja contra o povo judeu, seja o antissemitismo, ou para quaisquer povos, grupos, LGBTQI+, qualquer outra religião, qualquer grupo minorizado, vamos dizer assim. Falando em educação, então, na sua experiência, quais são as formas mais eficazes de sensibilizar as empresas para a importância da diversidade, da inclusão, especialmente, então, no que diz respeito ao combate ao antissemitismo? Eu acho que, semelhante às melhores práticas destinadas a proteger contra outras formas de hostilidade e racismo, o combate à discriminação e ao assédio com base na religião deve fazer parte da estratégia de diversidade, equidade, inclusão, pertencimento, do RH de uma empresa, e precisa, aí falando do ambiente corporativo, mas isso também se aplica a campos universitários, e precisa incluir apoio visível de liderança, ter educação, ter políticas. Então, algumas recomendações, né? Incluir proteção contra a discriminação religiosa em treinamentos, em programas, em políticas anti-assédio, antidiscriminação, a importância da diversidade, do conflito de ideias, dos pontos de vista diferentes, para que as empresas tenham inovação, evoluam, estejam num outro patamar até de resultados de negócio, porque tem um impacto direto. Quanto mais diversidade e inclusão no ambiente corporativo, melhor são os resultados de negócio, né? Fazer com que os líderes, a liderança como exemplo, é fundamental. Então, eles têm que se pronunciar inequivocadamente contra a discriminação de todos os seus tipos, né? Seja crença religiosa, seja, como eu falei, preferência sexual, seja gênero, seja idade, tem que combater o etarismo, que é a discriminação com grupos de faixa etária mais avançada, 60 mais, ou o que seja. Tem que orientar os funcionários sobre como responder a comportamentos, comentários, publicações inadequadas, seja nas redes sociais ou no dia a dia, né? Considerar, talvez formar grupos, essa acho que é uma ideia legal, de recursos de funcionários voluntários e religiosos, como talvez uma rede interreligiosa, né? Enfim, então, eu acho que, assim, algumas dessas ideias, mas tem muito mais que possa fazer. Eu acho que tudo começa com a liderança, que tem que ser exemplo, que tem que escutar, tem que ter espaço para que esses grupos que sofrem qualquer tipo de preconceito, de crimes de ódio, de hostilidade,
que eles tenham voz dentro das organizações, dentro dos campos. Não pode se tolerar, né, nesse século que nós vivemos, até porque a gente sabe o que significa o silêncio, né? A gente viu o Holocausto. 2/3, 6 milhões de judeus foram dizimados entre 1933 e 1945. Gente, se falava nunca mais, só que o nunca mais é agora, né? Até quando que a gente pode conviver com isso, né? Quando se trata de reputação, a nação startup israelense não se sai tão bem, né? Como que um país, Cate, que tanto contribuiu para a humanidade, o Waze, os computadores, né, que não existem se não é pela tecnologia israelense, o tomatinho cereja, não sei se você sabe, é invenção israelense, formas de irrigação no deserto que são aplicadas no Nordeste brasileiro, tanta coisa, tantas contribuições, né, israelenses para a humanidade, tantos prêmios Nobel, e ser um país tão desprezado, detestado, né? Não pode ser o Estado judeu ser tão difamado, perseguido, menosprezado. E, infelizmente, essa é a história do povo judeu. A gente assistiu pogroms, né, que eram perseguições a judeus na Europa, o caso Dreyfus, os protocolos dos sábios de Sião, né, que falam da conspiração judaica contra o mundo, querendo dominar o mundo, a Inquisição espanhola, as perseguições da peste negra e, obviamente, o Holocausto, que não é tanto tempo assim, né, são apenas algumas das muitas atrocidades que são cometidas contra os judeus simplesmente por serem judeus, né? E eu, novamente, acho que isso é falta de conhecimento, é ignorância, porque se a gente pergunta, né, sobre os conflitos no Oriente Médio, tem tantos. O que as pessoas sabem sobre a guerra civil em curso no Iêmen desde 2014? E a guerra civil síria de 2010? No Líbano, os confrontos no Irã, que têm acontecido desde 2016. Não sei, eu acho que suponho que as pessoas não sabem muito. E não é culpa das pessoas. É que a mídia, novamente, é parcial, prefere o que vende mais jornais, o que gera mais cliques, né? E a notícia Israel como um país opressor, genocida, quando, na realidade, a única democracia no Oriente Médio, né, vem nessa imagem de um ser vítima, o outro vilão, enfim, e se distorce toda uma realidade que, inclusive, foi filmada e noticiada pelo próprio grupo terrorista Hamas, e tem quem negue. Né? Daniela, saindo então do mundo corporativo, a gente começou a falar sobre isso, mas a gente está ampliando esse debate para a sociedade como um todo. A luta contra o antissemitismo, a gente sabe que deve ser baseada em princípios fundamentais de igualdade, de liberdade religiosa, de direitos humanos, combate à discriminação, e como você falou, a educação é fundamental nisso. Eu gostaria de saber qual que é a sua análise sobre o papel do governo brasileiro nesse tema, neste momento. Eu fico até envergonhada de ser brasileira, né? Eu sou judia, com muito orgulho, filha de judia libanesa, que saiu fugida no início da década de 70. 1970, a fábrica do meu avô materno foi incendiada em Beirute, no Líbano, né? Minha mãe saiu fugida com a família, tentando uma vida melhor, fugindo do antissemitismo, de perseguições, vindo então para o Brasil. A família
do lado do meu pai, avós paternos, saíram de Odessa, da Ucrânia, né, também buscando uma vida melhor. Infelizmente, agora com o feriado judaico de Hanukkah, férias escolares de uma semana em Israel, né, quando que eu podia imaginar, né, os países israelenses que queriam dar aos seus filhos, né, os pais israelenses, perdão, que queriam dar aos seus filhos uma semana, um tempo de férias, de normalidade, com tanto sofrimento dessa guerra que nos foi imposta, né? Agora, pelo Conselho de Segurança Nacional de Israel, não podem realizar viagens para diversos países, são 80 países, onde existe um risco muito alto de terem ataques terroristas e, lamentavelmente, além de grande parte da Europa Ocidental, estamos também com a América do Sul. Então, Brasil, Argentina, Alemanha, Reino Unido, França, são países perigosos. Eu achava que não, eu estou protegida, imagina, Brasil, um país democrático, um país pacifista, a gente não sabe o que é guerra, e aí a gente ouve as declarações absurdas do nosso presidente, né? Ele lutou para trazer de volta corretamente, né, as pessoas, os brasileiros que estavam em Gaza, só que nós temos sequestrado brasileiro e não ouvimos nenhum pronunciamento. Mulheres que foram violentadas da forma mais trágica possível e as organizações de defesa de direitos das mulheres silenciaram. Como que pode isso? Como que pode comparar a defesa legítima contra o terror da forma mais bárbara que a humanidade poderia ter presenciado com os ataques de 7 de outubro, e o nosso governo, e dizer que Israel está cometendo um terrorismo maior do que o do Hamas? Não é isso. Está tentando eliminar os terroristas que já falaram que o 7 de outubro foi apenas um ensaio e que vão repetir mais inúmeras vezes. Como que o mundo pode permitir? Não só Israel está fazendo um benefício, exterminando com esse grupo terrorista, não só está beneficiando os israelenses, como os próprios palestinos, que são usados como escudos humanos, cuja ajuda humanitária é desviada para fins militares, como todo o Ocidente que não comunga da Sharia, de as pessoas se sentirem mártires por matar o maior número de pessoas pela causa totalitária extremista islâmica, né? Então, não é por aí. Eu acho que tem que ter coexistência, tem que ter espaço para todas as religiões, para todos os povos conviverem em paz, sem nenhum tipo de atrocidade, sem crimes, né, contra a humanidade, como os que a gente está vendo, infelizmente, acontecer. Daniela Tesler, para concluir essa nossa conversa, eu queria voltar para o mundo corporativo para te perguntar, que além das políticas internas, como que você acha que os processos de recrutamento e seleção podem ser adaptados para evitar exatamente a discriminação, para promover a diversidade, evitar esse antissemitismo crescente que você apontou? Perfeito. Agradeço pela ótima pergunta, Kati. Eu acho que, de novo, nenhuma forma de discriminação é justificável. Não existe mais espaço nas empresas se elas querem prosperar, se elas buscam resultados de alto desempenho, de alta performance, se elas buscam inovação, não existe mais espaço para não ter representatividade de toda a sociedade dentro da companhia. Quando a gente pensa nos clientes, uma indústria farmacêutica, ela tem que ter representatividade de todo o seu público-alvo.
as pessoas 60 anos mais, né, que são clientes de muitos dos produtos que essa empresa farmacêutica comercializa, todos os grupos LGBTQI+, judeus, muçulmanos, católicos, budistas, todos, né? Então, se essa indústria farmacêutica, só para dar um exemplo, não incluir todos esses, amanhã os clientes não vão se sentir representados e vão deixar de ser clientes e vão migrar para uma outra empresa que tem empatia, que os entenda como público consumidor, né? Então, eu acho que nos processos de contratação, eu sou sócia da Rogers Burnstone, uma das maiores consultorias do mundo de executive search, de contratação de executivos, e a gente, como valor, pratica diversidade não só para os nossos clientes, mas dentro de casa. Eu sou judia, eu tenho sócia negra, negro, pardo, LGBTQI+, temos mulheres, temos homens, temos sexagenários, a gente tem um grupo diverso no time de sócio e no time abaixo. Então, a empresa promove isso, porque dessa forma a gente consegue ajudar melhor os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes, né? Então, acho que todos os grupos minorizados, né, racial, LGBTQI+, gênero, religião, tem que estar incluído na força de trabalho. E a gente precisa criar um ambiente seguro e inclusivo, porque não basta só contratar, tem que incluir. Essas pessoas têm que ter um sentimento de pertencimento, de fazer parte daquela organização, daquela corporação, daquela empresa, né? A luta, por exemplo, contra o antissemitismo é a mesma que combate o racismo, o LGBTQI+, fobia, a xenofobia, a intolerância religiosa e qualquer outra, contra o ódio, o preconceito, a ignorância, a intolerância, que não tem que ter mais espaço no mundo de hoje. Infelizmente, a gente ainda tem que se deparar com isso. Eu tenho feito com muito orgulho, para muitos clientes, posições afirmativas. Então, somos contratados para contratar uma diretora mulher, ou uma diretora negra, ou uma diretora cuja preferência sexual seja que seja homossexual e não hétero, ou, enfim, tudo isso tem sido demandas frequentes, e eu acho isso excelente, né? Agora, como eu falei, também precisa ter todo um trabalho de educação para receber os grupos minorizados. E quando você conhece, quando você educa, quando você convive, desmistifica os preconceitos e os ódios e as discriminações que são completamente infundadas. Pessoas com deficiência podem ter um resultado tão bom ou eventualmente melhor do que uma pessoa que não tem deficiência, né? Muitos são brilhantes como programadores para diretorias de TI, de tecnologia da informação, ou para tantas outras atividades. Então, eu acho que tem que ter meritocracia e tem que, sim, ter diversidade, equidade, inclusão e pertencimento no mundo corporativo, no mundo acadêmico, e ter espaço de coexistência, de trocas para o bem das instituições, da humanidade, porque assim a gente evolui, assim a gente aprende, né? As diferenças nos tornam melhores, dão espaço à inovação, à criatividade e soluções fora da caixa. Pela presença e pela aula, Daniela Tesler, headhunter de uma das principais empresas globais de consultoria de recrutamento executivo e gestão de talentos. Eu agradeço o seu tempo, a sua contribuição.
Eu que agradeço muito e espero ter outras oportunidades como essa, Cati. Desculpa, falei demais, mas eu sou uma entusiasta desse tema tão fundamental, que infelizmente a gente está presenciando uma carência. Foi ótimo, muito obrigada. Eu agradeço também você que acompanhou a nossa conversa. Curta, comente, compartilhe. Continue ligado sempre no Fator Político BR. Sempre à frente. A gente se vê.